dia! Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, pessoal. Oi, bom dia, boa Marquinhos. tarde, boa noite, né? Porque não sei que hora a pessoa vai assistir, né? Tanto faz, né? Tem noite, tem dia? Não. Tem não, né? Tem não. Não sei, eu só sei o seguinte, aqui eu não durmo. Não sei por quê, tá? Mas não durmo. Não durmo e olha, eu tô tão bem disposto, curioso, né? Que coisa, né? Bem-vindos a mais um Além do Café. Com Luiz. Certo, Luiz? E qual que é o nosso... Hoje a gente vai falar sobre sensibilidade, né? Que bom. Sensibilidade. Você pensa aí, né? Você tem umas uns malucos, né? Que pensa assim, pessoa sensível, aquela pessoa chorona, né? Aquela pessoa que olha o quadro ali do Marco, Começa a da chorar. Fernanda na outra parede e começa... Tem até um filme assim, né? Tem. Que se o cara se apaixona, vê o pôr do sol, ele chora, ele vê a mulher, ele chora. Ele toca violão e chora. E tem gente que acha que pessoa sensível é um saco, porque é muito, né? Gente, ignorância, né? Você não entende nada, né? Sensibilidade não é isso, tá? Que muitos pensam, né, Marco? Aquela pessoa também que, tudo dodóizinho, mimimi. O pessoal gosta até de falar Nutella, né? Usa a palavra de uma forma... Bom, enfim. Quem tá na superfície tem leituras superficiais. Mas hoje a gente vai aprofundar, porque a sensibilidade não é isso daí. Tá. Né? A sensibilidade, ela vai muito além das aparências. Muito além. Essa é uma aparência dramalhona, né? Descontrolada, né? Que o pessoal É uma leitura que você aprendeu. Falsa, né? Você fala assim, aquela pessoa... é muito... Sabe aquela criancinha que a mãe vivia, ó, pentelhando, o pai pentelhando, os irmãos pentelhando. Ela é muito sensível, ela é muito chorona, né? Ela é muito sensível. Usava a palavra sensível para falar de criança birrenta, usava a palavra sensível para falar de criança que chora. Mimada, né? Mimada, exatamente. Um monte de preconceito de ideia superficial, monte de preconceito. O que acontece? Existem, dentro dessa sensibilidade, existem os hipersensíveis. Então, quer dizer, vocês todos, né? Nós todos somos seres sensíveis. Encarnados ou desencarnados. Tá. Energia, certo? Então, a gente é sensível. A gente não é o que parece, certo? Tá bem. Nada é o que parece. Então, sensível todo mundo é. Então já tá errado eu falar, muito sensível, não é? Ele é sensível, porque o todo outro... mundo é sensível. Quer dizer, eu sinto o Marco, você sente o fulano. Você não sabe, você tá ignorantão, né? A gente já falou isso em outra aula. Você tá aí achando que não tá pegando nada, não tá sentindo nada. De repente você pensa numa pessoa e aí essa pessoa te liga, ou você liga pra pessoa e você descobre que essa pessoa não tá bem. Nossa, que coisa, você me ligou, eu tava pensando em você porque aconteceu tal coisa, eu tava tão triste. Você aí captou, e você na sua ignorância de si mesmo, achou que, não, foi uma coisa aleatória. Uma sorte. Uma coincidência. Nossa, que coincidência. Ou tem aqueles que falam assim, nossa, como você é bruxa, mas nem sabe o que tá falando, né? Mas todos são. Uns mais, outros menos. O que acontece? Né, que uns mais, outros menos, porque, segundo a aulinha de vocês, que complementa, é o quê? A pessoa foi se colocando caixas. Então, quanto mais caixa ela ficou, mais fora de si, que a gente fala, né? É deslocada, é fora de si. A pessoa que fica muito fora da coisa dela, da consciência, né? Então, às vezes nem isso ela consegue captar. Ou ela consegue, mas ela tá tão fora que ela não dá importância, tá sempre correndo para lá e para cá, tá sempre ocupada, ou não tá ocupada, mas tá se ocupando da vida dos outros. Né? Mais uma maneira de... mais uma maneira... Não, eu ia falar, mais uma maneira de não olhar para si, né? Ficar se distraindo, né? Mas você tem essa sensibilidade, né? Ela tá aí, pode estar um pouquinho adormecida, ou pode estar muito expandida. Só que existem, agora a gente vai falar dos hipersensíveis. Aqui no Brasil,
ainda tem pouco conteúdo sobre isso. Tá. Mas muitas pessoas vão assistir e vão identificar sinais, às vezes numa pessoa que elas conhecem, às vezes nelas mesmas, né? O hipersensível, além dele já ter essa sensibilidade que já é natural, né, de todos, ele tem algo a mais, que é um quê? Ele tem uma baita numa facilidade para se comunicar entre dimensões. Então ele tem muita facilidade de comunicação, né? Ele é daquelas pessoas que você olha e fala assim, não deve estar incorporado, que facilidade, não está estribuchando, não está fechando o olho, não está, né? E no começo, às vezes o hipersensível, impressionado, porque ele quer se encaixar por essas coisas que tem que ser assim, ele até se sente um pouco uma fraude, né? Incomodado, né? Não, ele se sente, será que eu tô mesmo? Eu fico em dúvida, né? Entendi. Né? Ele fica em dúvida no começo do processo porque ele fala assim, gente, será que eu tô mesmo incorporado? Porque é tão natural? Porque a coisa flui tão rápido? Isso quando ele começa a perceber que tem algo a mais, né? Ou existe alguém para falar para ele, você é diferentão, né? Você não, presta atenção, você tem alguma coisa a mais aí, né? Então, e aí a pessoa começa até no começo, pôr em dúvida, será? Aí cabe a nós dar uma forcinha assim, porque lógico, né? Mas para as pessoas que estão se trabalhando lá no hipersensível e trazer uma outra comprovaçãozinha, senão ele pensa que ele tá louco. Uma outra, foi um caminhão. Uma outra. Mas valeu a pena, né, meu amor? Então. Um caminhão. Precisa, por quê? Porque senão a pessoa, se ela, geralmente ela ouviu quando ela era criancinha, que ela era exagerada, você pode estar se identificando também, que ela era exagerada, que ela chorava demais, que ela, por que ela não vai com a cara do parente X, que ela tem que ser legal com a pessoa, porque afinal de contas é da família, né? Então, ela aprendeu que ela é esquisita. E aí, começa a acontecer essas coisas, ela começa a ouvir coisas, ver coisas diferentes, e se ela não tiver alguém, um encarnado e alguns desencarnados, para trazer algumas comprovaçõezinhas, ela pode até pensar que ela tá louca. É fruto da imaginação, porque as pessoas ignorantes aí fora vão falar isso pra ela. Vão, claro. Vão falar, né? Geralmente uma criancinha hipermédium, hipersensível, né? Ela nasce com certas diferenças, que não são diferenças, certos a mais aí, né? Sensíveis, mais sensibilidade, mais conexão com outros mundos, e elas não. E o pessoal ignorante disso não tem compreensão, não sabe como lidar. E é complicado. Não sabe como lidar, não tem quase material aqui. Então, o que a família tenta fazer? Pensa assim, não é por mal, sabe, Marco? Mas às vezes a pessoa pensa assim, a maioria, né? Pensa assim, bom, quem quer um filho sofrendo bullying? Ninguém, quem quer um filho que o pessoal aponta na rua e fala que é esquisito? A mãe, o pai, a família não quer que a criança sofra. Aí vê que a criança aí vê coisas a mais, fala coisas diferentes, tem uma sensibilidade, chora muito, porque às vezes ela não consegue lidar com aquilo que ela está vendo, e ouvindo, e sentindo, e ninguém entende ela. Então ela começa a se sentir incompreendida. E ela chora, que é uma forma dela botar um pouco para fora dessa carga que ela sente. E que ninguém compreende. Então a família tenta ficar enquadrando. E ela também, para os pais não ficarem chateados, os irmãos, os colegas, ela também tenta se enquadrar. Ela tenta se colocar caixinhas para ficar igual a todo mundo. Parecida com a maioria. Ela não quer ser a diferente. Não quer ser diferente. E no horizonte dela, né, eu gosto de dizer, ela tá vendo as pessoas agindo de uma determinada maneira, ela quer, né, entrar ali também, né, se sentir. Só que uma criança hipersensível, ela tem muita dificuldade de fazer isso.
Por quê? Porque ela tem uma coisa muito forte com a verdade dela. A natureza dela é uma conexão muito forte. Então, quando ela tenta se encaixar, machuca. Machuca dentro. Transforma, vira doença, vira problema. Não é um machuca, eu quero que o pessoal entenda bem isso. Não é um machuca assim, machuca meus sentimentos. Não, vem pro físico, é isso? Vem pro físico, vem pro físico. E por aí, olha, é assunto para 200 aulas, tá? Eu tô dando uma passada geral. E essa criança, ela começa a desenvolver um monte de problema de saúde. E aí, os pais, o que eles fazem? É a leitura deles, é o repertório deles, da maioria. Deles. Hoje tem mais abertura um pouquinho, mas não tem conhecimento a respeito ainda suficiente, né? Por isso que a gente está falando. Então, qual que é a leitura dos pais? Bom, eu tenho um filho ou uma filha que às vezes eu entro no quarto, ele tá falando com o nada, que pra ele é nada, mas a criança tá falando com um monte de gente ali, né? E às vezes essa criança acorda muito à noite, porque às vezes essa criança, a maioria dos hipermédiuns desde cedo faz projeção. Às vezes criancinha, ela projeta, acorda chorando porque não compreende o que está acontecendo. Sim. E ninguém volta para explicar, né? Então eu tenho uma criança assim, eu tenho uma criança que eu falo, às vezes um olhar meu faz ela chorar. Mas que exagero, eu não falei nada, eu só repreendi, falei assim, fica quieto. E olhei para ela firme e ela começou a chorar. Por quê? Porque ela sentiu a sua angústia, ela sentiu a sua raiva, ela sente o ambiente, ela sente tudo. Ela sente aquilo que não está aparente, Luiz? Sim. Exatamente. Ela sente o mundo dos desencarnados e dos encarnados. Então, e quanto maior o vínculo dela com os encarnados, mais ela sente também. Então, se você está triste, ela vai sentir uma onda de tristeza no ar e às vezes você está tentando esconder aquilo dela, mas ela está pegando, ela está sentindo. Então aquela criancinha que de repente está lá no colo, aí chega aquele parente, né? Aí vai bilu, com aquele sorriso, mas atrás daquele sorriso a criança já está sentindo que a pessoa... Já sente, às vezes não é uma pessoa que deseja o bem para aquela criança, às vezes é uma pessoa que entra em casa, que está com inveja, que está com raiva, não gosta da mãe dela e às vezes ela quer proteger a mãe, mas ela é um bebê. Tá tudo bem, vai passar pro colo da tia... Faz aquele escândalo, esperneia, parece que vai acabar o mundo. E a pessoa fala, nossa, que criança mais chata. Já tá sentindo a energia. Mas muitas vezes é uma pessoa que nem gosta de criança, não gosta nem dela, né? E vai ali fingir, bajular, porque é um nenê que nasceu, fica chato não visitar. Entendi, Luiz. Né? Então, essa criança, ela tem que lidar com todas essas coisas. E o pai vê tudo isso, a mãe, o que ele faz? Bom, acontece todos esses fenômenos. Vive falando de fantasma, falando sozinha, vendo coisa, chorando à toa. De repente começa a ficar doente. Na escola a professora fala que é estranho, os coleguinhas falam que é estranho, ela é rejeitada. Os pais desesperam. E aí, eu tenho que enquadrar, tenho que fazer alguma coisa, né? Só que assim, a leitura que eles fazem é o quê? Bom, ela é uma criança doente e estranha, eu tenho que proteger. Então, como é que eu vou proteger? Primeiro, vou levar no médico. E segundo, muitos fazem isso. Vou levar num centro, vou levar numa igreja para jogar água benta para ver se isso sai dela, porque deve estar possuída, vou deve estar com algum problema. Qualquer coisa, né? Por quê? Porque aí associa o seguinte, tá doente. Ai, quanta coisa que a gente escuta disso, né? Tá doente porque fica mexendo com essas coisas. Ignorância, né? Esses espíritos aí não deve ser do bem, senão não ficava tão doente. Só que essa criatura ficou doente de tanto tentar se enquadrar. Porque muitas vezes você vai visitar uma criatura dessa e ela fica tentando ser agradável porque ela não quer ferir os seus sentimentos. Porque para ela os sentimentos são uma coisa muito importante. Ela não vê os sentimentos, ela não enxerga sentimento como qualquer coisa, como a maioria enxerga.
Ah, eu amo, fala eu amo com uma facilidade, fala, ah, eu te amo, né, pra estátua, eu te amo pro sofá. Mas o hipersensível, o amor dele é muito forte, a compreensão dele é muito forte, e como as coisas também doem nele muito, ele acha que todo mundo sente a mesma dor, porque ele não aprendeu sobre ele, não veio com manual. Aqui não tem quase material. Ele não veio com manual. Então, logo, eu sinto como todo mundo sente, só que não, ele sente a mais. Porque ele sente mundos. Ele não sente esse mundo aparente, ele sente vários mundos. Então, ele tem que fazer toda uma jornada, desenvolver um processo para aprender a lidar com ele. Para aprender que ser diferente não é ruim. Ele aprendeu que sim. Por quê? Porque os pais tentaram proteger. Só que tentaram proteger, mas não fizeram bem, fizeram o que sabiam. Nada. Nada, né? Nada útil para um hipermédio, para um hipersensível, né? Mas é o que eles, baseado no repertório que eles tinham. Então, quem se sente assim, eu sou sensível demais, e não confunda com empatia, né? Não é só a empatia, o empata também sente, mas não é só isso. Eu me comunico, eu vejo, acontecem fenômenos, eu saio em projeção, acontecem umas experiências diferentes. O Marco não tá falando nada, mas eu tô sentindo que ele tá assim. O hipermédium tem muito isso, muito. De olhar e falar assim, sentir, vai num até o ambiente, né? Vai num restaurante, Marco, vamos para outro? Mas por que você não gostou daqui? Não sei. Quando ele fala não sei quando a pessoa tem a compreensão de como ele é, né? Conhece, sabe, conhece o assunto, como funciona, né, Marco? Mas quando a pessoa não tem, ele se fecha. Ele tenta se fechar numa conchinha. Por quê? Porque ele tá ferindo, tá machucando. As coisas estão vindo, ele não sabe lidar, ninguém sabe lidar com ele. Ele é taxado como esquisito, então o que ele faz? Ele se fecha e tenta se enquadrar. Então ele vai falar assim, o ambiente aqui é muito fechado. Ele vai inventar uma desculpa para a pessoa e para ele mesmo. Mas isso quando ele já começar a querer se proteger, né, Luiz? Porque muitas vezes a pessoa vai mesmo assim, se machuca, come, passa mal e envia uma desculpa furada mental. Mas na verdade ela sentiu o ambiente e não estava bom. Exatamente. Às vezes uma comida, tá lá, todo mundo enchendo a boca de lasanha na casa da nona. Né? Tá lá, feliz da vida, que beleza, macarronada, frango, né? De domingo, aquela beleza toda, todo mundo com aquela boca cheia de macarrão, rindo. Nossa, nona, tá maravilhoso, né? E o hipermédium sentadinho lá na mesa, e a nona acordou lá. 3 horas da manhã para fazer comida pros penteiros. Né? Porque, afinal de contas, sou vó, né? E ela mesmo criou essa tradição, né? Tá de saco cheio. Eu sou vó, mas aquele dia ela tava da pá virada, né? Queria matar meia dúzia. Ela queria ir pra quermesse, né? Não queria fazer nada. Queria tomar umas pinguinhas na quermesse, ficar mas feliz. Ela já tava lá. Vou pra festa de São Genaro. Aí toca o telefone. Nona, nós vamos te visitar. Ela só família italianona, né? Nós vamos visitar você, nona. Aí ela, justo hoje que tinha festa de São Genaro. Ai, que saco! Que saco! A velha falou, ai, que saco! Aí acordou, fez com aquele macarrão, com aquela... suando, né? Aquele calor de 42 graus, e ela, ai, que saco. Exalando. Pensando lá, fazendo macarrão. Exalando o saco do macarrão. E aí os netinhos ainda falaram assim, mas faz aquela massa caseira que só a senhora sabe fazer. Ai, meu Deus. Não dá nem pra comprar pronto, né? Na bandejinha, você deve estar falando, por que não foi na rotisserie? Porque eles conhecem o gosto da massa caseira. E ela fez questão de falar que só ela sabia fazer. Né? Aí o hipermédium senta ali, tá todo mundo achando lindo e maravilhoso, né? Delicioso aquele macarrão. Aí a criancinha lá, hipersensível, hipermédium, chama a mãe assim, mãe, tá ácido o molho da avó, não tá não? Aí a mãe, não, tô sentindo não. Aí ele vai pro irmãozinho.
Você não tá sentindo um molho muito azedo? O irmãozinho, você é fresca. Não tem nada de errado com o macarrão, tá maravilhoso como sempre. Sacou? Sacou você aí? Né? Então, se você é assim, você não adianta você buscar aceitação, comprovação de quem não entende o que você é, que não entende como você se sente. A pessoa mal entende como ela está se sentindo, mal entende da vida dela, como é que ela vai entender? Você que sente a mais, que sente outros mundos, que sente outras energias. Gosto diferente, cor mais intensa, cheiro mais intenso. Cheiro, se ela vai numa casa que tem uma certa perturbação, que as pessoas estão com uma vibração baixa, e aí tem os companheiros do astral que estão mais na mesma frequência, às vezes ela sente o cheiro de carniça, ela sente um cheiro de estragado. E é complicado, né? Entendeu? Porque como não é o caso, né? Se a pessoa desenvolve um trabalho para compreender como isso funciona, ela começa a parar de fazer pergunta, você não está sentindo o cheiro? Ela começa a compreender que ela não sente igual a todo mundo, é a mais. Que o que ela está vendo, não vão ver. O que ela está sentindo, não vão sentir igual. Então, às vezes, ela pensa que, quando ela não tem essa compreensão dela, ela pensa que todo mundo sente igual. Então, ela fica tentando também proteger, ser legal com as pessoas, porque ela sabe o quanto fere um não. Quando a pessoa está com aquela expectativa de receber um sim, você fala não. Então ela fala, não vou fazer com os outros. O hipermédio é muito clássico ele falar isso. Eu não vou fazer com os outros o que eu não gostaria que fizesse comigo mesmo. Dali disso daí a gente já pode ir para outro assunto, mas né? A questão é que ele precisa compreender, e aí vai se machucando, né? Vai se forçando a fazer coisas, por quê? Sempre preocupado com a sensibilidade do outro, quando na verdade só precisa cuidar da sua. Porque o intermédio para cuidar da própria sensibilidade é um trabalhão. Isso que eu ia te perguntar, Luiz. Então o hipermédio, né? Uma pessoa está assistindo e fala, mas ele não pode, ele é diferentão, não pode ir em nenhum lugar, tem que ficar isolado? Qual que é a saída? Ele pode, mas ele tem um controle de qualidade maior. Tá. E ele tem que respeitar, né? Só que as pessoas não respeitam. Então, dificilmente vão entender quando você fala assim, eu não quero ir num show. Porque esse hipermédio, muitas vezes, no passado, ele até foi. Só que ele se sentia mal e ele não sabia. Aí ele achava que era o calor, que era alguma coisa que ele bebeu, que era o que ele comeu. É muito comum isso também. Vive passando mal, vive vomitando, vive com tontura. Né? E aí quando ele aprende sobre ele, tem uma energia diferenciada, o controle de qualidade dele aumenta. Então ele fala, não vou em qualquer lugar. Eu escuto mais. Então uma música muito alta incomoda. Eu sinto mais. Então um ambiente com muita gente, se eu não aprender a me fechar, eu sinto a energia de todo mundo. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que passar por uma reeducação da energia dele. E reeducar a energia dele, muitas vezes desagrada quem está acostumado com Por quê? Uma promiscuidade energética, né? Se embolar, né? Se juntar. Né? Você que aí acha que tem que estar sempre todo mundo junto, sempre todo mundo bajulando, sempre, né? Aquela coisa. O hipermédio não funciona assim, ele precisa, né? Na verdade, seria saudável para todo mundo ser um pouquinho mais reservado, né? Sim. Mas enfim, o hipermédio é muito mais. Tudo muito mais. Então, assim, enquanto ele não reeducar porque ele aprendeu de uma forma totalmente errada e ele não se conhece, enquanto ele não aprender a lidar com isso, ele tem que ficar o mais na dele possível. Para aprender a se fechar na energia dele. Por quê? Porque se ele se comover, só para finalizar, senão vai ficar muito grande. Se ele se comover com uma situação, se ele tiver pena de uma pessoa, se ele tiver um vínculo muito forte de amor com uma determinada pessoa, ele se liga. E ele se liga. Com uma facilidade muito grande. E sente. Como se ele quisesse salvar aquela pessoa. E aí ele puxa a energia. Essa pessoa, por exemplo, né? Ama muito o Marco, e aí o Marco tá triste. Ela vai identificar aquela tristeza e vai falar, eu não quero que ele sinta isso, é ruim. Porque nela dói mais. Então, o que ela faz? Ela cria
uma empatia, aí entra a empatia, né, que vocês conhecem. Ela cria uma empatia, se comove com a situação e ela faz um link, só que ela puxa para ela. E se... Ele vai se sentir um alívio, ele vai começar a sorrir e ela vai começar a chorar. E dá mal-estar. Dá mal-estar, aí você vai para tudo. Altera o humor. Por exemplo, uma pessoa tá ali com, que dor no joelho, que dor no joelho, e aí, né, o hipersensível começa a se comover, e gosta daquela pessoa, aprendeu a gostar, né? E aí se comove, coitado, não entende muito bem como as coisas funcionam, até entende, mas não sabe lidar, e aí pensa assim, né, não lembra que tudo faz parte, que não tem vítima, tudo, né? Enfim, a gente já falou sobre isso. Aí pronto, daqui a pouco a pessoa levanta como se nada tivesse acontecido e o hipermédio começa a sentir dor no joelho. É engraçado que às vezes as coisas... Então o hipermédium, ele também é um empata. Só que ele puxa o negócio. A coisa para aliviar o outro. E ele tá sentindo também a parte astral que tá com aquela pessoa que está lá, né? Reclamando, se vitimizando. Ele tá captando a dor física, a dor emocional da pessoa e o astral. Dá um copo d'água. Então ele fica com dor no joelho, mas ele fica com dor na nuca também. Porque a sensibilidade energética aqui, aí tem um assunto para outra, né? Tá bom. Mas assim, aí fica com dor na nuca, aí dá uma dor de cabeça, dá coisas a mais. Então uma coisinha que era só uma dor no joelho na pessoa ali, no hipermédio vira um monte de coisa. Complicado, hein, Luiz? Então ele precisa aprender a lidar. Não se comover, não se impressionar. Mas isso é possível? É. Só que tem que haver uma reeducação. E não é fácil, porque o mundo aí quer sempre te impressionar. E te iludir, né? Iludir. O hipermédio pega, dá um copo d'água, uma aspirina, acha que foi aquilo. Daí dá 20 minutos, 10 minutos, e outra, tá tudo as pessoas ao redor sempre vão convencer o hipermédium que se ele fosse tão bom assim, tão sensível como ele falam que ele é, por que ele não se cura? Por que ele tá ficando doente? Se tá cercado de espíritos benevolentes, não deve ser tão benevolentes assim, né? Vou estudar. Obrigado, Luiz. Tá? Tem material em outras línguas, mas para quem não sabe inglês, a gente está aqui para esclarecer e outras aulas surgirão desse assunto. Ou um curso, quem sabe. Quem sabe a gente descobre uns hipermédium aí no armário, né? Que resolve escrever, assim, mandar um e-mail pro canal, falar, pelo amor de Deus, faz um curso que eu não sei lidar comigo mesmo. Né? Obrigado, Luiz. Foi um prazer. Aula maravilhosa, a gente aproveita aí, né? Reflete, vê aí se não é seu caso, hein? Pode ser. Tchau, tchau. Até o próximo programa.